As cenas são dramáticas conforme protestos crescem em Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos. Novamente, depois de mais violência, depois da morte de Rene Good. Um assunto altamente divisivo e polêmico, aqui a gente vai tratar dele com nuance. A gente começa pelas imagens. As imagens que vêm de ontem à noite, conforme se viu carros vandalizados e gente nas ruas. Essas daqui são de logo depois, quando a polícia chegava no local. E você vê um carro vandalizado com palavras contra agentes da ICE, Autoridade de Imigração e Alfândega, uma polícia que lida com a implementação da política migratória de Donald Trump. Esse é um dos carros que foi vandalizado. As palavras que se picha na lateral são F-se, usando um palavrão, a ICE, e outras ainda falando que a família do policial deveria ser ameaçada e coisas do gênero. Placas com esse efeito também foram vistas empunhadas por manifestantes ao longo do período. Desde o dia 7 de janeiro a gente tem visto isso se intensificar, apesar dos protestos ali já existirem anteriormente. A linha do tempo é a seguinte: em dezembro, conforme a revolta popular era muito grande quanto a isso, vídeos viralizavam por parte de influenciadores direitistas nos Estados Unidos falando que havia um esquema que chegava aos bilhões em fraude, principalmente por parte da comunidade da Somália, que basicamente abria creches sem alunos, pegava subsídios que eram para escolas nos Estados Unidos, era o que se acusava, e então ganhavam muito dinheiro a partir disso, basicamente sem trabalhar e extorquindo também o pagador de imposto americano. O Departamento de Justiça de Trump, alarmado, disse que estava ciente das acusações, colocou gente para investigar e ver se era isso mesmo. O Departamento de Segurança Interna mandou 2.000 agentes da ICE para lá, para fazer operações em busca de imigrantes ilegais para essencialmente realizar as deportações. Agora já são 2.200 que foram enviados, tá? Mais 200 foram enviados após esse incidente que aconteceu então ontem à noite. No dia 7 de janeiro, havia uma ativista que colocou o carro bloqueando a passagem de viaturas dos agentes da ICE, dessa força policial. Enquanto dois deles se aproximavam do carro para pedir que ela removesse, havia ali gritos entre os manifestantes e os policiais. Eventualmente ela acelerou. Alguns dizem que acelerou contra um policial e ele atirou em autodefesa, outros que ela só estava fugindo e que ele atirou de forma injustificada contra uma manifestante. Os vídeos são aí amplos, a gente cobriu isso anteriormente, a gente não vai se ater a isso aqui. Aquilo desencadeou uma onda de protestos no sábado passado agora, dezenas de milhares de pessoas se reunindo num parque. Agora um outro episódio aconteceu que começa a colocar mais lenha nessa fogueira. O que aconteceu foi que um policial da ICE, um agente da ICE, estava indo atrás, estava ali em patrulha procurando imigrantes ilegais, fazendo o serviço, o trabalho dele essencialmente, quando ele se depara numa abordagem com um imigrante ilegal da Venezuela. O imigrante ilegal dispara no carro, o policial entra na viatura e vai atrás, ele colide com o veículo desse imigrante venezuelano, começa então uma busca a pé. O cara sai correndo, o policial sai correndo atrás. Eis que, encurralado, o imigrante volta e revida contra o policial. Do nada aparecem então duas outras pessoas, saíram de um apartamento que estava perto e começaram a bater no policial com uma vassoura e uma pá. Essa é a versão do Departamento de Segurança Interna dos Eventos, o DHS. É melhor até a gente ler diretamente deles, para eu não falar aqui alguma questão que não seja nesse sentido. A gente pode ler, então, a versão dos fatos que vem do Departamento de Segurança Interno. Ele segue, então, falando que havia uma operação que estava em curso quando um imigrante ilegal da Venezuela, que foi solto no país por Joe Biden em 2022, em uma tentativa de não ser preso, fugiu da cena no veículo, bateu num carro que estava estacionado e fugiu a pé, como eu narrava. O oficial da lei chegou a ele a pé e quando tentou prender ele, ele resistiu e começou a brigar violentamente com a autoridade. Quando o sujeito e os oficiais estavam então brigando no solo, duas pessoas saíram de um apartamento, o resto do assunto é como eu relatava. Então, enquanto uma altercação ali acontecia, no final das contas, o policial, diz a versão oficial dos eventos, puxou um revólver e atirou contra a coxa do venezuelano. Os dois outros fugiram, o policial está no hospital, não se sabe o estado de saúde dele, o imigrante que foi baleado então na coxa também passou por isso. Esse relato que a gente está lendo aqui fala que essa manchete desprezível não dá conta do que aconteceu. Isso refere a uma reportagem do New York Times a respeito do assunto, conforme isso foi também um contencioso numa coletiva de imprensa da Casa Branca hoje mais cedo. Mesmo com Caroline Leavitt, a secretária de imprensa, trocando palavras assim, agressivas com os jornalistas que também faziam perguntas com um tom muito pesado contra ela. A questão é que a mídia tem relatado isso como um episódio de violência policial injustificada, o que, claro, causa muita divisão nos Estados Unidos, conforme o assunto é, por natureza, muito delicado de se navegar. Quem está certamente prestando atenção no assunto é o presidente americano Donald Trump. A gente pode passar pela publicação dele. Vocês conferem comigo o que disse o presidente americano, que disse que ele poderia evocar a lei de insurreição. Lei de insurreição.
isso daria essencialmente recursos para que ele viesse a enviar as Forças Armadas para o estado, já ia falar para o país, mas para o estado de Minnesota. Isso emularia essencialmente parte do que aconteceu no primeiro mandato dele, quando, e é um caso que tem sido frequentemente citado em comparação a isso, teve os protestos do Black Lives Matter, quando George Floyd então morreu numa abordagem policial, outro caso controverso, não vou passar pelos detalhes, mas isso fez com que protestos em massa eclodissem e foi de fato um momento aí onde houve muita tensão nos Estados Unidos. Vale a pena a gente ler o que Trump disse na íntegra, eu vou passar com vocês pelo que ele falou, a gente pode ir em tela cheia. Se os políticos corruptos de Minnesota não obedecerem à lei e pararem os agitadores profissionais e os insurrecionistas de atacarem os patriotas do ICE, a autoridade, essa agência policial da qual eu falava, que só estão tentando fazer o trabalho, eu irei instituir a lei de insurreição, que muitos presidentes já fizeram antes de mim, e rapidamente colocar um fim a esse absurdo que está acontecendo nesse estado que já foi uma vez excelente. Obrigado pela atenção a essa questão, presidente Donald J. Trump. É o que fala o presidente americano. Novamente uma coisa com ecos do que havia acontecido no primeiro mandato, quando a gente falava do Black Lives Matter. Tem mais para a gente desdobrar aí. Eu quero falar com vocês a respeito do que acontece em termos da ICE e parte do que acontece em termos também da narrativa do governo federal americano a respeito do assunto. Enquanto é um assunto que tem um quê político, também tem um quê objetivo de obstrução da implantação da justiça. Aí a gente tem as estatísticas que vêm por parte do governo federal quando a gente fala a respeito do quão abrangente isso é em termos de violência contra as forças de segurança. Vale a pena também reforçar, e isso é outro dos pontos interessantes, que o argumento dos republicanos isso é parte da agenda desde o princípio, mais de 80 milhões de americanos votaram no presidente para isso. Eles estão fazendo um serviço que tem uma legitimidade popular e democrática. Ele foi eleito por causa dessas políticas migratórias como a sua pauta número 1 em campanha e executá-las não deveria poder ser barrado. Também tem debate quanto a medidas na justiça, por isso mesmo, contra prefeitos e governadores democratas que estejam envolvidos em eventualmente fazer essa obstrução de justiça alegada pelo governo americano, governo federal. Vamos então voltar aos dados que eu queria citar. Isso acontece em meio a uma escalada de protestos, um embate político entre o governo federal e as autoridades de Minnesota. Vamos lá então, eu passo com você pelas estatísticas e a gente deve ter aqui as publicações da ICE com as estatísticas, se a gente puder colocar na tela. Vamos lá então, isso foi publicado em 8 de janeiro, a recém na semana passada então pelo Departamento de Segurança Interna, ao qual a ICE, essa autoridade, essa agência, essa força de segurança de imigração responde. Então, vamos lá. Isso aqui é traduzido diretamente do website deles com a fonte primária. Retórica radical por políticos de cidades santuário. São cidades que basicamente buscam ter uma legislação mais branda quanto a imigrantes ilegais, não deportar eles. Retórica radical por políticos de cidade santuário leva a, sem precedentes, um aumento de 1.300% em ataques contra agentes da ICE e um aumento de 3.200% em ataques contra veículos. Vamos lá o que se diz exatamente de 8 de janeiro. Hoje, nos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna divulgou novas estatísticas sobre ataques contra os Estados Unidos. A aplicação da Lei de Imigração e Alfândega dos agentes da ICE, que agora enfrentam um aumento de mais de 1.300% em agressões, um aumento de 3.200% em ataques veiculares contra eles e um aumento de 8.000% em ameaças de morte. Aqui tem a tradução, mas basicamente a gente pode adaptar isso para ataques contra viaturas, tá? Os políticos da cidade Sanctuary criaram um ambiente que incentiva ataques desenfreados à aplicação da lei. O pronunciamento segue como o seguinte. Durante o primeiro ano do governo Trump, de 20 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, funcionários do Departamento de Segurança Interna relataram 275 ataques em comparação com os 19 ataques relatados durante o mesmo período em 2024. Esse é um aumento horrível de 1.347% nos ataques contra oficiais do ICE. E depois segue citando esses números estrambólicos. Esse pronunciamento, a gente pode até cortar de volta para mim, esse pronunciamento basicamente segue então com esses números e depois segue falando de casos específicos, falando sobre ataques aos oficiais da ICE. Isso é corroborado basicamente por ataques que vinham sendo relatados. A gente tem aqui uma matéria excelente do Epoch Times que investigou isso a fundo, que falava precisamente a respeito dos financiadores dessas redes e de isso ser um esforço concertado, organizado, que articula uma série de grupos para fazer isso deliberadamente. Por vezes houve episódios onde havia especificamente ataques nos hotéis onde os agentes da ICE estavam abrigados e ataques com ameaças a familiares, ameaças de morte e por aí vai. Essa matéria basicamente expande um tópico que a gente já tratou aqui anteriormente. Expande um tópico, licença aí que garganta complicada aqui. Um tópico que a gente já tratou aqui anteriormente, quando a gente estava falando a respeito desse assunto no sentido de esses protestos serem não orgânicos, mas financiados.
A Indivisible, uma das agências que organizou esses protestos, havia recebido coisa na casa dos 7,8 milhões de dólares das Open Society Foundations ligadas ao bilionário progressista George Soros entre 2017 e 2023. Neville Roy Singham, que lida com o People's Forum, outra organização, também financiou coisa na casa dos milhões para essa organização de cunho marxista entre mais ou menos 2018 e 2023. A People's Forum e o Neville Roy Singham é um caso onde tem até um quê aí que com outro tempero, no sentido de que ele é um bilionário pró-Pequim, com laços então de investimento perto do Partido Comunista Chinês, um entusiasta do Partido Comunista Chinês, e a People's Forum tem laços à parte do que era a esquerda maoísta do século passado nos Estados Unidos, até elogiando Neville Roy Singham, o bilionário que os financia, como um pantera negra e um socialista de vida toda. Isso agora está sob escrutínio do Congresso dos Estados Unidos. Mas nas entrelinhas desse financiamento, que já acontecia mesmo antes desses dois incidentes envolvendo, então, o disparo na perna desse imigrante ilegal venezuelano, ou mesmo o que aconteceu no trágico incidente da Renee Good, a ativista, então, que bloqueava o trabalho da ICE quando acabou tendo esse disparo que tomou a vida dela. Tem uma outra questão aí para a gente abordar nas entrelinhas disso. Além da lei de insurreição, outro dos debates a respeito do assunto é se Trump poderia ou não evocar o RICO Act. O RICO Act é a lei antimáfia dos Estados Unidos. Lei antimáfia dos Estados Unidos. A argumentação seria de que, com as ações em conjunto de manifestantes pagos envolvendo atos de violência ou ameaça, com financiamento vindo de outras fontes, isso essencialmente poderia ser enquadrado como uma violação da lei antimáfia dos Estados Unidos, que é uma lei criada para rastrear precisamente o tipo de associação criminosa muito difícil de detectar e, claro, que é uma alegação muito complicada de fazer quando se trata de um caso como esse. A gente aguarda para ver como a coisa se desdobra. Trump já havia citado que Soros e outros poderiam cair, então, num processo da lei antimáfia a depender de como a coisa se desdobrasse e a depender da avaliação do Departamento de Justiça.